Nesta noite nós falamos de um segundo tema, um tema tanto quanto difícil às vezes de partilhar, né? Principalmente dentro da capela, de falar de quem é o mal, mas é algo extremamente necessário no tempo de hoje. Uma grande frase dos tempos, né? Que diz que a grande armadilha do demônio é imputar aos homens que ele não existe. Né? Isso é uma grande cilada. E muitas pessoas deixam para o último ponto querer saber sobre ele. Mas é uma coisa que a teologia ensina que é fácil da gente entender. Por exemplo, quando a gente tem uma doença, está passando mal, a gente vai ao médico, certo? E o que o médico faz? Ele já te dá um remédio assim de cara? O que ele pede? Exames. Para saber o quê? Qual é a doença? Qual é a chave? Qual é o problema? Onde é o início? Claro, se você chega lá dando sintomas, né? Se é uma coisa corriqueira, a gente já sabe até como tratar. Mas eu estou dizendo assim, quando você tem algo que não é descoberto, só se vai descobrir com o quê? Exames, descartando hipóteses, buscando na literatura, nas coisas, o que é que está causando aquilo. E quando descobre a doença, o nome dela, quando descobre o que ela causa, o que ela pode causar, como que é que se trata no começo, no meio, no fim, aí sim você vai tomar o remédio que vai dentro, que vai resolver. Então é assim que a teologia vê o mal. Nós precisamos saber de onde provém, o que ele causa, o que ele pode causar, né? O que ele faz, como que ele age no nosso meio, quem é a doença, quem é o mal, e assim, portanto, combater. São Bento combateu o mal porque ele sabia sobre o mal, quem era o mal, o que o mal causava. Quando o corvo, o melro, né, que é esse pássaro aí, veio atrapalhá-lo, que inclusive está do lado dele ali, porque ele foi domado, né, o que significa a imagem, né? Ele sabia contra o que estava batalhando. Aquele cachorro que apareceu para Padre Pio, o tentando, aquela mulher que apareceu para Padre Pio, o tentando, ele sabia que era o mal, ele soube que era uma doença, que precisava de cura, e ali ele soube como investir. São Francisco, quando era tentado ali pelas paixões que ele tinha vivido no mundo, fez a mesma coisa, se jogou na neve, se jogou nos espinhos, porque ele sabia que era o mal. E tantos outros santos que sabiam combater o mal porque sabiam quem ele era. Naquele livro, A Arte da Guerra, tem uma parte que ele diz assim, que se você conhecer bem o seu inimigo e mantê-lo perto de você, você vai saber como vencer. Não significa que nós temos que manter o mal perto de nós. Ele já está. Entendeu a diferença? Você não vai pedir, não vai chamar. Ele está, é ordinário. Isso é todo o tempo. Porque há coisas no mundo que independem da ação de Deus, independem do homem. Ele é metafísico. O que isso quer dizer? Que o mal está aí. Faz quem o quer. Nós nascemos já com uma inclinação para o bem ou para o mal, depende de qual rumo você dá na sua vida, né? Então, conhecer sobre o maligno, quem é Lúcifer, quem é Satanás, quem é o diabo, significa esta questão, contra o que, contra quem, na verdade, nós estamos lutando. Amém? Se alguém puder pegar um pouco de água para mim. Acho que não tem que... Então, conhecendo o maligno, para nós sabermos como lutar. A semana passada, a Angélica abriu este seminário, iniciando aqueles primeiros pontos, que é que nós estamos combatendo o mal, estamos em guerra. Deu para vocês o que é a guerra, a realidade da guerra e as características de um guerreiro, certo? Foi isso que foi falado a semana passada num montante. Depois você pode reassistir, se você precisar lá para ver o que foi dito. Hoje nós precisamos saber contra quem é que nós estamos lutando, né?
para saber diagnosticar dentro de nossa casa o que é bem, o que é mal, o que é do homem, o que é da cabeça, né? O que é só dos nossos pensamentos, o que é uma doença, o que é patológico, né? Às vezes pode ser. Quando você está com dor, não deixa de ser um mal, não é? É bom sentir dor? É bom porque Deus criou, porque se você sabe no sentido de bom, você sabe que tem um problema e precisa procurar a cura, mas não é bom de gostoso, né? De estar com aquela dor. Você não quer passar aquilo. Seus filhos são bons, sim ou não? Ganhá-lo foi bom? Entendeu? Então o mal em si, a dor, não é algo que Deus permitiu no sentido de é uma maldade criada por Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Tem gente que fala aí, não, Deus criou o diabo. Não, Deus criou o anjo. Deus criou quem? Lúcifer, o portador da luz, né? Não sabemos o nome definitivo dele, que esse nome foi facultado a ele depois, porque os nomes bíblicos e os nomes dados às vezes na teologia é porque significa algo, né? Todo nome significa algo, e o dele era portador de luz, porque ele era um querubim. Um querubim muito inteligente, muito formoso, diz a literatura e a tradição, né? Porém, se transformou. Obrigado. Se eu pudesse, eu dava uns anos a menos no purgatório para a senhora, viu? Mas não tenho essa capacidade. Então, dito isto, a palavra narra, e o padre Antônio Fortea, naquele livro Summa Daimonica, né? O Tratado dos Anjos, ele diz que Lúcifer era um líder dos querubins, dotado dessa inteligência, e uma hora se convenceu de que ele poderia ser amado mais do que Deus. Um orgulho, né? O princípio de todas as doenças, de todas as maldades. E está narrado no Apocalipse de São João, lá no capítulo 12, versículo 7, diz o que aconteceu. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Está escrito. Falar que ele não existe seria rasgar muitas páginas da Bíblia, pelo menos umas 300, né? Nós temos tantos outros textos, eu separei os 3 mais importantes. Lucas 10, 18, que são as chaves bíblicas, né? Lucas 10, 18. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Jesus veio mostrar que aquilo que São João disse no Apocalipse não só é verdade, aconteceu, como vencer isso também, né? E depois, por fim, em João 8,44, ele diz qual a figura deste ser aqui na terra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Palavras do Senhor. Então percebem que a palavra ela não se contradiz quando fala do mal. O mal, pessoa, nesse sentido de anjo, né? Existe e está aí. E é o que nós vamos aprender neste seminário de como combater. Porém, um pouquinho mais sobre de como eles agem. Padre Antônio Fortea, ele diz assim que na hierarquia, desde a natureza que Deus criou eles, até chegar à sua queda,
eles foram anjos que se transformaram, né? Porque a natureza dele era um grande querubim que se destacava pela beleza e pela proximidade com Deus, mas se rebelou. Depois ele diz, o nome significa portador de luz, não aparece declaradamente nas Sagradas Escrituras, mas o Jesus o chama de Satanás, diabo, demônio e assim por diante, certo? Porém, Antônio Forteia, ele fala, como está narrado em Apocalipse, que quando se cai o maior dos anjos mesmo é Satanás. Lúcifer seria um secundário, ele se rebelou, mas quem manda lá embaixo é Satanás, né? E depois tem ali outros, e o Beelzebub, que é um nome que eu acho feio demais, né? Que forma esses três que governam o campo do mal. Então, esses três nomes que eu não vou ficar repetindo aqui, você já sabe qual é, né? Tá bom? Mas que você tem que ter clareza de que estas forças é que tentam subjugar a humanidade. Pode vencer a humanidade? Se deixar. Assim como você tem livre-arbítrio de até negar Deus, você também tem o livre-arbítrio de não permitir que Ele entre na tua vida. Se o teu livre-arbítrio está apontado para Deus, se a tua fé está apontada para Deus, para o bem, para as coisas santas, fique tranquilo. Continue rezando. Tem uma frase muito antiga que eu ouvia os meus pais e avós falarem, que hoje faz um total sentido na minha vida. Quando meu pai, minha mãe, meus avós viam uma pessoa que só fazia coisa errada, que só tomava decisões erradas, que só escolhia coisas erradas, a gente ouvia assim, isso daí tem cabeça fraca. Já ouviu esse termo? Isso daí tem cabeça fraca. É fraco da cabeça, eles falavam, né? E é exatamente isso. O mal só causa mal se você tiver a cabeça fraca. E o que é ter a cabeça fraca? Não é patológico, se você tem alguma dificuldade ou não. É quando você acredita naquilo que é ali imposto, cai na tentação, cai na mentira, escolhe o mal. O próprio Senhor vai falar na palavra, escolhe, pois, a vida, escolhe a bênção e não a maldição. Porque se você escolher o mal, tiver a cabeça fraca, acreditando que ele tem poder, que ele pode, que ele vai causar algo, que vai pegar, que fizer alguma coisa para você, a cabeça fraca faz o quê? Admite. É uma porta que se abre. O que eu quero dizer é que toda ação espiritual na vida do homem depende de uma coisa, que a nossa santa baluarte diz muito bem: decisão. Se você se decidir por Deus, se decidir pelo bem, mal nenhum vai conseguir te derrubar, amém? É isso, é isso. Os demônios, os males espalhados pelo mundo, seja eles naturais, físicos, espirituais, só nos atingem no campo espiritual se nós deixarmos. Já no campo físico, tem coisas que nós não temos como controlar. Quando alguém lhe deseja fazer o mal, às vezes Deus te protege, às vezes acontece, alguém lhe causa mal. Você já sofreu algum mal na vida? Já pegou doença? Entendeu? Porque independe de Deus. Onde nós estamos pode acontecer. Nós vimos agora um tempo atrás aí aquela catástrofe que aconteceu na Venezuela, né? Os 2 terremotos lá de 7 pontos alguma coisa na escala, que matou milhares de pessoas. Tem gente ainda sendo localizada até hoje, corpos, uma coisa barbárie assim, né? A gente vai dizer que foi o demônio que fez aquilo? A gente vai dizer que foi Deus que fez aquilo? O mal pode ter se usado daquela situação para perder as almas? Pode. Por quê? Quem não estava confesso, quem não estava na vida de santidade, morreu numa catástrofe natural, e a gente sabe o que acontece. Por isso que temos que estar preparados a todo tempo. Isto também é combater o mal. Entendeu o que eu quero dizer? Você sabe qual é o dia e qual é a sua hora? Você sabe se amanhã pode ter um terremoto no Brasil? Ah, é impossível. Tá bom, mas e aí? E se pudesse? Temos que estar preparados. Aquele povo estava preparado? Não sabemos. Então o mal pode usar disso? Pode. E o que o mal faz? Deixa para amanhã. Não vai para a igreja.
Inclusive um outro pássaro apareceu para um outro santo chamado Expedito, e esse outro pássaro, igual esse Melro de São Bento, ficava dizendo o que para Santo Expedito? Amanhã, amanhã, amanhã. Deixa sua conversão para amanhã. Vai se confessar só amanhã. E aí acontece uma catástrofe natural, que não é de Deus, não é do diabo, mas você sabe para onde você vai. Entendeu? O mal é isso. Ele acontece. E tem os demônios, como a gente falou. Tá bom? Qual é a grande astúcia dele? A tentação, a mentira, como a gente viu na palavra, a acusação, a divisão, a confusão. Não é à toa que Jesus chamou Pedro, né, o primeiro papa, de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Querem me tirar as coisas para aquilo que Pai me enviou, né? Então, tudo isso ele é o divisor, né? Confusão, sedução, medo, a escravidão pelo pecado. É isso que aconteceu. Sobre o terremoto, lembrei a segunda parte. Aí eu estava numa missão lá no Ipiranga, e eu fui almoçar com os padres lá e alguns seminaristas. E tem um seminarista lá que ele é lá daquelas terras asiáticas lá, não me lembro se é vietnamita ou daqueles outros países lá que tem os vulcões lá. Aí conversando com ele, né, ele falando português já direitinho, meio arrastado assim, mas dava para entender. E ele falou assim: terremoto para mim lá na minha cidade é que nem chuva e que nem vento, tem todo dia. Entenderam? Para ele lá é comum, é uma coisa da natureza. É claro que não na proporção que aconteceu lá na Venezuela, mas para ele aquilo já faz parte do dia a dia, como chover. Tem dia que tem sol, tem dia que está chuva, lá tem dia que tem terremoto, tem dia que não tem terremoto. E ele falou assim: não tem para onde a gente correr. Um lado é vulcão, o outro é o mar. Ele falou: tem que rezar. Eu falei: o que isso acontece quando tem algum terremoto um pouco mais forte? A gente vai para a rua, deita no chão. Entenderam? Foi Deus que mandou? Não, foi criado assim, o mundo foi criado assim, né? Agora, estar preparado depende de nós. Então, uma forma de combater o mal, de combater os demônios, é não ceder às tentações para estar sempre preparado e ver onde ele realmente existe. Tem muita gente que fica vendo o demônio onde ele não está e muita gente que não vê onde ele está. Vou repetir. Tem muita gente que fala que é o demônio que fez as coisas e não é. Pode ser natural, pode ser a própria maldade do homem, que foi tentado talvez pelo mal. O princípio é sempre nele, mas nem sempre é ele que faz, é o próprio homem. Mas tem muita gente também que vai vivendo a vida e não acha que há mal nenhum nas coisas e o demônio está realmente agindo ali. Por isso que a gente precisa nesse seminário ter esta sensibilidade do espírito de ver o que realmente é do homem e o que realmente é do maligno. Mesmo sendo todo o princípio do pecado nele, ele tenta. Mas quem que faz o mal? Você. Entenderam? Então a igreja vai nos ensinar que, uma vez vencido, como Jesus falou ali na palavra, que eu vos dei poder para pisar sobre as serpentes e para subjugar o maligno, você tem esse poder dado por Jesus. Então, mesmo que venha males de fora, sejam naturais, sejam espirituais, sejam outras pessoas, se você estiver em Deus, você vai passar, vai vencer. Agora é preciso ter clareza onde é e onde não é. Bom, nestas quedas aí na hierarquia, o padre Gabriele Amorti, também um grande exorcista, ele coloca algumas coisas importantes para a gente saber quando é uma ação maligna. Quando está te tirando de Deus, de rezar, é o mal. Porque quem não quer que você reze? O mal. Né? Agora, eu estou indo na igreja, tudo, mas eu tenho tentações. Vem do mal, mas é você que decide cair na tentação ou não. Eu não consigo parar de comer esse doce, me faz mal, eu estou engordando, eu estou não sei o quê. O doce veio do demônio, gente? Não. Senão, coitado da minha mãe, ela faz tanto doce bom, né? Minha esposa. Né? Agora, comer um monte, quem que decide?
Você. Entendeu? Agora, o que o mal pode fazer? Te colocar um monte de doce na frente, para você cair num pecado que a igreja considerou capital. Qualquer? Gula. Entenderam? É assim a ação do mal e dos anjos, né? Malignos. E o padre Antônio Forteia fala que quando ele caía do céu como um raio de luz, que próprio Jesus disse aqui, vi Satanás cair como um raio de luz, ele diz que nesse raio eles foram se deformando. Por isso que a tradição traz os demônios sempre com uma figura feia, né? Com aqueles gárgulas, sabe, que são representados até na Catedral de São Pedro lá, tem aqueles gárgulas assim, demonstrando que o mal está olhando a humanidade, né? Para que a gente realmente o reprima. A gente fala, a igreja lá tem desenho de Satanás. Não, é para mostrar como os demônios ficam feios quando se deterioraram diante de Deus. Gente, olha para algumas criaturas humanas hoje. Eu ia tentar trazer umas figuras para vocês verem, mas tem gente que está se deformando, cortando o seu corpo, dividindo língua, pintando os olhos, né? Cortando a orelha, colocando chifres, tatuando todo o rosto. Não sei se vocês já viram essas aberrações. É a mesma coisa. No campo espiritual, eles se deformaram, e os humanos que não têm Deus estão se deformando da mesma forma. Quem não olha para um ser daquele ali, que Deus tenha piedade, e não fala, isso parece um demônio. Entenderam? É daí que provém essa imagem que nós temos do anjo, né, dos anjos malignos, que eles são deformados. E realmente o são. Porque quanto mais longe de Deus, mais deformado eles são. Então, algumas coisas que a gente precisa saber. Como que foi essa batalha no céu? Tem muita gente que acha lá que São Miguel, que ele é representado com uma espada, não é? Aquela espada significa realmente que ele é um batalhador. Mas, gente, anjo não tem corpo. Então, eu lamento tirar isso da mente de vocês, que é coisas cinematográficas, mas não houve espada furando um outro assim, né? Não houve uma batalha de briga, tapa na cara. Não foi isso. Foi o quê? Intelectual. Convencimento. Como se eu chegasse para o Rogério e falasse, Rogério, não vai na igreja não, porque a igreja só tem ladrão, só tem gente sem vergonha, só gente que fala mal dos outros. Não vai na igreja não, porque rezar é bobeira, Deus não existe, blá 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 blá. Eu estou fazendo uma batalha o que com ele? Intelectual, que vai para o campo espiritual. Mas não é, eu não estou enfiando a faca nele. Foi a mesma coisa no céu. Lúcifer, que se convenceu de que podia tomar o lugar de Deus, começou a convencer outros anjos. E é uma batalha de dor, porque quando você está discutindo com alguém, não dói a cabeça? Não dói o corpo? Não dói o estômago? Eu, quando estou muito nervoso, meu estômago começa a embrulhar. É automático. Então, por isso que se chama batalha. E realmente é uma batalha. Quando você está em batalha espiritual, como estamos neste seminário, muitas sensações no corpo a gente sente. Sono, formigamento, desatenção, esquecimento, raiva, ânsia de vômito, cheiros ruins, cheiro de esgoto. Acontece. É uma batalha. E não é bom. Então, por isso que a palavra fala batalha. Mas não fica uma briga de mão. Certo, gente? Foi uma batalha de intelecto. Pois bem, quando alguém tenta te convencer de que Deus não existe, de que o inferno não existe, de que o demônio não existe, você está numa batalha. Está numa batalha. E tem que guerrear como São Miguel. São Miguel defendendo-nos no combate. Sede o nosso... Entenderam? Tem que orar. Quando entra em batalha, a gente aprendeu na escola de consagrados, começa a rezar. A gente reza para quem? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu... Olha, o que o guia faz? Vai mostrando o caminho, não é? Não é isso que o guia faz? É uma batalha, entenderam o que eu quero dizer? Então tira esta cultura cinematográfica da cabeça e traz para o que é real, o que a igreja ensinou de verdade. Que a batalha é convencimento. Né? A batalha é convencimento. E decisão, né? Graças a Deus que você está aqui.
Segundo ponto que ele coloca, a prova divina. Deus revelou aos seus anjos o plano da encarnação, por isso que eles têm o maligno, seja os chefões ou o monte de anjo que caiu com ele, que eram aos milhares, como alguns santos tiveram a visão, inclusive Nossa Senhora, né? Deus revelou para eles toda a história da salvação. Por isso que eles têm uma inteligência superior às dos seres humanos. Ele não está em todo lugar. Repita comigo. Ele não está em todo lugar. Para que ele possa ter ação sobre a humanidade, ele depende de muitos. E quanto mais ele tem, mais ele consegue ter clareza, porque vão levando informações. Ele não é onisciente como Deus, mas ele é muito inteligente. Então o padre Antônio Forte diz que ele é um visionário. Se ele sabe que você tem uma tendência aos vícios, ele vai fazer com que você o quê? Tenha tentação ali pelos vícios. Que apareça pessoas te convidando para isso. Vai mexer os pauzinhos, vamos dizer assim, como o português fala, né? Para que você caia naquela tentação. Essa é a ação que ele tem. Mas achar que ele está vendo tudo e em todos a todo tempo, não. Tanto é que é por isso que não é todas as pessoas que estão possuídas, né? A igreja diz que para declarar um caso verdadeiro de possessão, onde entra um desses 3 chefões mesmo, é raro e muito especial que a igreja tem que cuidar. Não é qualquer um, não, né? É dado a seres assim dotados também de santidade para vencer aquela situação. Então paremos com essa também figura, né, de achar que ele é um mal absoluto, que ele tem o mesmo poder de Deus. Não tem, gente. Não tem. Coloquem isso em mente, que isso é uma grande enganação. Eu quero libertar a cabeça de vocês disso hoje. O mal não tem o mesmo poder de Deus. Amém. Amém. Entenderam? Não tem. Ele está vencido. Só cai quem se decide por ele, como eu falei. Então isso tem que ficar muito claro. Quando então estamos passando pelas tentações, que vemos que realmente é uma tentação maligna, reze como rezou, né? Como a igreja ensinou, chama o Micael, né? Quem como Deus? Chama o anjo Miguel, que foi que batalhador. E é interessante que o padre Antônio Forte, ele fala assim, que São Miguel, ele era de uma hierarquia inferior à de Lúcifer, mas venceu o Lúcifer. Por quê? Porque a fidelidade a Deus é maior do que qualquer outra coisa, né? Não tem quem ganhe. E Deus deixou isso para nós em Jesus Cristo. Então, nessas tentações, uma das que mais estão hoje derrubando as pessoas, como eu disse, da cabeça fraca, pessoas que também querem aqui na Terra ter o mesmo poder que Lúcifer quis ter. Quando a gente se acha orgulhoso demais, autossuficiente demais, que nós não precisamos mais de Deus, é aí que tem a maior investida do maligno. Porque se você descarta Deus, você é uma porta aberta a qualquer outra coisa, né? Seja maligna, supersticiosa, etc. e tal. Então as pessoas querendo vencer na vida, ou querendo ter poderes que seres humanos às vezes não deveriam ter, começam a se envolver com essas situações do mal. Seitas, gnosticismo, né? Religiões, sei lá, de umbandismo, de como é que chama, ocultismo, né? Que aí sim são portas abertas para os males, né, dentro da nossa casa. Então, sempre que uma pessoa viveu nessa situação, inclusive nós, que passamos um dia por algum tipo destas contaminações, precisa renunciar, precisa colocar-se de novo na presença de Deus e declarar que Deus é o soberano. Tu és o Senhor da minha vida, tu és o meu Salvador, ninguém como Deus. E acabou. Encerrou o seu assunto, né? Agora as pessoas de cabeça fraca ficam, mas se ele está, mas não sei o quê, mas... Poxa, levanta a cabeça, enfrenta de frente, né?
Reze, que ninguém vai conseguir derrubar você, porque Deus está conosco. Quem como Deus? Não tem. Dito que o mal não tem o mesmo poder de Deus, não é onisciente, não é onipresente, né? Não é onipotente, nós podemos vencê-lo. Então, este é o mal contra o qual nós lutamos. Um mal que existe, que pode vir em diversas figuras, mas que a gente tem que ter um discernimento propício para saber se não é coisa da nossa cabeça, da nossa fraqueza. Isso é importante dizer também. Quando nós estamos nos sentindo fracos, que a cabeça está fraca, os sentimentos estão fracos, o que a gente deve fazer? Procura a igreja, procura a comunidade, procura um padre, vai se confessar, reze mais, pede para alguém andar junto contigo, rezar por você, né? Reze o terço, reze, né? Nas contas do terço se vence o maligno, Nossa Senhora mesmo disse, para vencer as tentações. Reza a armadura do cristão, como a gente viu a semana passada, que vai ver ainda nos outros seminários. Vai rezando, que aquela fraqueza vai passar e a gente vai poder vencer. Veja, se Jesus foi ali para o deserto, e no deserto foi tentado pelo mal, imagina nós vivendo nessa terra. Nós não estamos num mundo também cheio de deserto, cheio de tentações, cheio de perdições. As mesmas tentações dadas a Jesus acontecem todos os dias para nós. Ter, poder e ser, não é? Ter, poder e ser. Foi o que o demônio tentou Jesus no deserto, tenta nós todos os dias. Com várias coisas, não dá, se eu vou ficar falando aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã falando de tantas coisas no mundo que tem hoje para nos tirar do caminho de Deus. Então você sabe contra quem você está lutando. Existe um ser espiritual? Existe. Existe o mal? Existe. Mas ele pode nos vencer se nós estamos com Deus? Não pode. Pode nos bater? Pode. Pode. Deus pode permitir? Livro de Jó. Você pode ler lá como Deus permitiu que ele fosse ali provado também. Não tentado, provado. Deus não tenta, Deus prova. Vamos repetir? Deus não tenta, Deus prova. Quando Deus prova uma pessoa, é sempre para tirar algo de melhor. Se Deus está te provando, é porque Ele está te santificando e vai sair uma grande graça daí. Entendeu? É assim. Ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Jesus, é muita aprovação. Olha, depois da tempestade, vem o sol. Entendeu? Se Deus está te provando, encare a batalha, porque vai vir algo grandioso. Agora, se está tudo fácil, se você está dizendo, não preciso de Deus, meu irmão, aí o negócio está feio do teu lado. Entenderam? É assim o plano espiritual. Então o mal existe, mas nós podemos combater. Amém? Vamos rezar neste momento. Feche teus olhos. E vamos pedir que o Senhor, com seu Espírito Santo, possa nos dar esta fortaleza, esta clareza da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Jesus, nós te pedimos que o Senhor dê sobre nós, nossas famílias, sobre estes irmãos e irmãs, a mesma autoridade que deu ali a seus discípulos, aos teus apóstolos, para vencermos as ciladas, Senhor. Coloca a armadura do Senhor em nós, com teu Espírito Santo.